Dia 12 de agosto, aniversário do meu irmão, olha que bacana. E eu resolvi falar sobre um assunto que é muito legal, mas antes disso, eu vou ler uma parábola que eu achei muito legal para dividir com todos vocês. Todo obstáculo contém uma oportunidade. Em tempos bem antigos, um rei colocou uma pedra enorme no caminho de uma estrada. Naquele momento, ele se escondeu e ficou observando se alguém tiraria a imensa rocha do caminho. Alguns marcadores e homens muito ricos do reino passaram por ali e simplesmente deram a volta pela pedra. Alguns até esbravejaram contra o rei, dizendo que ele não mantinha as estradas limpas, mas nenhum deles tentou sequer remover a pedra dali. De repente, passa um camponês com uma boa carga de vegetais. Ao se aproximar da imensa rocha, ele pôs de lado a sua carga e tentou remover a rocha dali. Após muita força e suor, ele finalmente, com muito jeito, conseguiu mover a pedra para o lado da estrada. Ele voltou a pegar a sua carga de vegetais, mas quando notou que havia uma bolsa no local onde estava a pedra, ficou espantado. Foi até ela e viu que a bolsa continha muitas moedas de ouro e um bilhete escrito pelo rei que dizia: todo o obstáculo contém uma oportunidade para melhorarmos nossa condição. E hoje eu falei de um assunto, eu coloquei um assunto ali na chamada dessa live sobre a nossa criança mágica. E por que eu estou falando sobre isso? Todos nós que somos adultos já ouvimos falar da tal da crença limitante, que é aquilo que aconteceu em determinado momento da nossa vida e que modificou a nossa visão sobre algo. Alguma situação que foi impactante e fez com que a gente olhasse com outros olhos alguma situação. E depois, anos mais tarde, quando tivemos uma situação parecida, ou algo que nós temos que fazer, nós ligamos as nossas emoções àquelas cenas e provavelmente nós não fizemos as coisas. Isso são crenças limitantes, crenças do que somos ou não capazes de fazer. Mas existe algo que nós não falamos nunca e é pouco divulgado, que é a criança mágica. Dizem que na infância é onde nós absorvemos mais informações e onde nós iniciamos essas nossas crenças. Mas também é na infância onde nós mais desenvolvemos os nossos sonhos. É na infância onde nós olhamos para algo e aquilo se torna um sonho real. É na infância onde a gente não dá bola para o que os outros vão falar. É na infância que nós somos autênticos, originais. E é na infância onde nós construímos um mundo perfeito. E é nesse momento da infância que nós agregamos crenças de potencialização, ou seja, crença que potencializam a nossa vida. Então não existem só crenças limitantes não na nossa vida. Existem sim crenças potencializadoras. E existe uma criança mágica que está dentro de nós o tempo inteiro. Segundo alguns estudiosos, existem mais de 5 dimensões. E na 5ª dimensão, o nosso corpo físico está no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. E se nós pararmos para pensar sobre esse estudo, essa ideia de estudiosos, cientistas, ou se tu achar que são loucos, faz sentido. Porque nós somos um só corpo da infância, o presente e o futuro. Então, se na infância nós somos sonhadores e realizamos grandes coisas, quando nós somos crianças, eu brincava muito disso, nós falamos, agora vai vir um vento, e daqui a pouco bate uma rajada de vento, por coincidência. Nós achamos que temos poder sobre o vento. Ninguém nunca brincou na frente do mar com as ondas, agora eu quero que venha uma onda. E automaticamente, por coincidência da natureza, vem a onda e tu acha que tem superpoder. Mas de fato tu tens superpoderes sim. Só que o mundo vai dizendo que tu não tem capacidade. O mundo vai dizendo que tu não tem poder para realizar algo. E é isso que vai acontecendo ao longo da tua vida.
Eu espero, eu vou abrir os comentários. O áudio está saindo certinho, vocês estão conseguindo ouvir o áudio. Tá tudo certinho, tudo tranquilo, eu espero que sim. E é nessa idade, e é nessa fase da vida que nós mais sonhamos e é a fase da vida onde nós mais acreditamos em nós. Nesta semana nós tivemos uma apresentação na escola onde tinha uma menina em cima do palco com o pai dela, que estava apresentando. E ela não estava nem aí por que iriam falar. Ela estava ali em cima do palco brincando, desenhando. Só que em um determinado momento essa menina vai receber informações do mundo externo, dizendo que aquilo que ela está fazendo não é legal. Informações, muitas vezes, por inveja externa da tua autossuficiência. E aí, com essas informações, tu vai modificando os teus comportamentos. Com essas informações, tu vai ficando com vergonha daquilo que tu faz. Mas não esqueça que aquela criança sonhadora, que aquela criança capaz de fazer qualquer coisa no mundo, ainda está aí presente. E essa noite, nessa live, é o que eu quero te falar. Se existem crenças limitantes capazes de te impedir de avançar ou de te impedir de fazer qualquer coisa na vida, também existem as crenças que tu criou na infância, acreditando que o mundo era sim um lugar perfeito para ti e que tu tinha todas as possibilidades de fazer o que tu quisesse. E não importa a informação que te trouxeram ao longo deste período até este momento, ainda existe aquela criança mágica dentro de ti. Se tu parar para refletir, parar para pensar e observar e olhar um pouquinho para dentro de si mesmo, tu vai aprender e vai conseguir enxergar que essa criança existe e que esses sonhos de criança ainda estão presentes dentro de ti. E que as pessoas que talvez hoje estão indo contra aquilo que tu quer fazer, mais tarde, daqui a poucos anos, tu não vai nem lembrar o nome delas. Então, o fato é que se hoje tu te impedir de fazer algo por causa das pessoas, saiba que essas pessoas deixarão de existir na tua vida, mas os resultados, os reflexos daquilo que tu deixa de fazer, vai durar para sempre. Porque tu é o único responsável por aquilo que acontece ou então pelo significado que tu dá para os problemas que acontecem na tua vida. Mas não quero entrar nesse assunto. O assunto de hoje é: olha para essa criança que ainda está presente. Para de ficar pensando na questão da crença limitante negativa. E lembra de tudo que tu sonhava e tudo que tu planejava quando era uma criança sonhadora e tinha um mundo na palma da tua mão. Para de ficar olhando simplesmente para as coisas ruins que aconteceram, para os bullying que aconteceram, para as brigas de pais que aconteceram. E olha para tudo que tu viveu de mágico na tua infância. E está na hora de tu parar de ser vítima da situação, de se tornar o ator principal daquilo que é a tua vida. E se hoje eu puder deixar uma mensagem para ti pega um papel, pega uma caneta e um papel e anota quem era essa criança. Porque essa criança ainda está presente aí. Aquela criança que não tinha medo, aquela criança corajosa, aquela criança que comandava o vento com as suas palavras ainda existe. Essa criança é chamada criança mágica. E ela está aí, só esperando o teu comando. Mas, como nós temos o costume de nos colocar sempre como vítimas da situação, preferimos sempre falar na palavra crenças limitantes. E se eu puder te dar uma dica agora neste momento põe a crença limitante de lado. Porque as crenças que tu tinha, que o mundo sim era um lugar para ti, são muito maiores. E aquela criança está presente o tempo inteiro aí dentro. Quando tu não for mais vítima, talvez tu perca a atenção de algumas pessoas. Mas tu vai ganhar algo muito maior, que é a autoridade sobre a tua vida. Saia do vitimismo, saia da crença limitante e parta para a criança mágica, para tudo aquilo que um dia tu soube que era capaz de fazer, mas o mundo disse que não. E quer saber? O mundo é assim, porque o mundo te testa, porque o mundo faz com que tu seja forte.
Tudo o que acontece de ruim na nossa vida é para que nós nos tornemos mais fortes e pessoas melhores. Saia do papel de vítima e entre no papel de autor principal da tua vida. Não esquece essa palavra que eu vou te dizer mais uma vez. Existe uma criança mágica, sonhadora e que é capaz de fazer o que quiser neste mundo, nesta oportunidade que tu tem de estar vivo. E essa criança está aí, dentro de ti. E para finalizar, eu gostaria de desejar a todos vocês um grande final de semana. Mas claro que eu vou fazer isso com os olhos fechados e eu gostaria que vocês também, com os olhos fechados, se permitissem esses segundos. Que nós possamos, de algum modo, acessar essa criança que está dentro de nós. Essa criança que um dia sonhou e foi capaz de fazer qualquer coisa. Com os olhos fechados e lembrando dessa criança, nós conseguimos ver a imagem daquela criança brincando, se divertindo, onde não existia mal algum. Aquela criança com muito amor, com muita esperança. Aquela criança que tinha luz 24 horas por dia. Aquela criança que se fantasiava. Aquela criança que acreditava. E não importa o que o mundo disse para ti ao longo desta jornada, tudo o que ele disse é mentira. Pois nós sabemos que o que nós fizermos com muita dedicação nós conseguimos. Mas talvez esse homem e essa mulher agora não acredite. Mas a criança aí dentro sabe que é verdade. E que nós possamos ter um grande final de semana com a nossa família, com os nossos amigos e viver este momento. E para contemplar, para finalizar, eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. As memórias do passado e do futuro, aquilo que te causa ansiedade ou depressão, não existem. Porque o nosso pensamento está no presente. O nosso pensamento está acontecendo agora. Toda vez que algo passar na tua cabeça, reflete se aquilo é verdade ou não. E toda vez que aparecer uma crença limitante ou tu achar que não é capaz de fazer alguma coisa, presta atenção. Toda vez que tu achar que tu não é capaz de fazer alguma coisa, pergunta para essa criança que está aí dentro, o que ela te diria? O que ela falaria para ti agora? Será que de fato tu não é capaz de fazer alguma coisa? Fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana e muito obrigado.